Eu nasci em 1989, então como uma boa bicha nascida no final dos anos 80 e início dos anos 90, sou muito noveleiro sim. Naquela época a gente não tinha Netflix, YouTube para assistir o que a gente queria na hora que a gente queria. TV a cabo ainda era uma coisa muito cara e poucas famílias tinham acesso à televisão a cabo. Então a gente tinha o quê? Os canais abertos pra gente se divertir mesmo. E a gente se divertia muito. Fui criado o quê? Com muito Castelo Rá-Tim-Bum, com muito programa de auditório, com muita banheira do Gugu no almoço de domingo, e com muita novela, que virou uma grande paixão na minha vida. Eu fiquei um tempão sem assistir e eu tô voltando a assistir agora com Betty em Nova York, que tá na Netflix, e com Amor de Mãe. Sou muito Manueller sim, sou fã de Dona Lourdes. Mas você deve estar se perguntando por que Renan está falando de novela no canal dele. Primeiro, porque o canal é meu, eu falo o que eu quiser. Segundo, que eu decidi hoje misturar o tema do canal com essa minha outra paixão, que são as novelas. Então eu preparei uma lista dos 10 melhores personagens LGBTs das novelas brasileiras. Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, se inscreve no botãozinho aqui embaixo. Se você fica assistindo os vídeos e não se inscreve nunca no canal, estou muito magoado com você. Se inscreve, aproveita e se inscreve agora. E se você já gosta dos nossos vídeos, deixa o likezinho no início logo, porque ajuda muito a divulgar os vídeos e trazer mais gente para assistir. Para fazer essa lista, eu me baseei em quê? Pura e simplesmente na minha opinião. Então, eu não vou poder botar aqui personagens LGBT de novelas que eu não assisti e de novelas que eu não lembro. Tem alguns personagens de novelas um pouco mais antigas. E aí são baseados em algumas cenas que eu vi e memória mais afetiva. Não vou lembrar de todas as cenas. Então pode ser que alguns, na verdade, tenham alguns pontos problemáticos. Alguns personagens eu sei que tem pontos problemáticos, mas ainda estão na lista. A lista é importante, ela vai estar em ordem cronológica. Então não é a ordem da minha preferência aqui, até porque eu não sei ficar determinando preferência. Importante também dizer que desses 10 personagens tem 2 casais, então vai ser uma lista de 8 itens. Antes de começar a lista oficial, eu quero fazer algumas menções honrosas de personagens que não entraram na lista, mas eu acho que merecem ser lembrados. Em 1995, tivemos Sandrinho e Jefferson, um casal interpretado por André Gonçalves e Luís Mendes na novela Próxima Vítima, escrita pelo Silvio de Abreu. Eu não lembro muito bem dessa novela, eu era muito novinho quando ela foi ao ar, mas é muito bacana a gente ver um casal interracial LGBT, a maioria dos casais são sempre 2 pessoas brancas, e parece que a trama tinha a ver com eles viverem esse amor ainda escondidos, porque anos 90 não era tão comum, quer dizer, era comum, mas as pessoas estavam muito dentro do armário, a sociedade era ainda mais preconceituosa e o André Gonçalves chegou a ser agredido na rua por causa do papel. Também menção honrosa para Leila e Rafaela, interpretadas por Silvia Pfeiffer e Cristiane Torlone em Torre de Babel, em 1998, novela de Silvio de Abreu. A trama original, uma das duas, não sei qual, ia morrer na explosão do shopping, e a outra ia ter uma trama que ia encontrar uma nova parceira, ia ficar viúva um tempo e ia se apaixonar de novo. Ia ser uma história muito bonita. Só que o público, muito conservador na época, não aprovou as personagens e elas acabaram morrendo juntas, as duas, na explosão do shopping da novela. Uma curiosidade é que a Silvia Pfeiffer e a Torlone contracenaram de novo na novela Alto Astral, elas não eram um casal, mas nessa novela um shopping também explodiu. E elas fizeram uma homenagem às personagens em que uma ajudava a outra a escapar desse shopping que estava prestes a explodir e falava: dessa vez nós vamos sair daqui. Terceira menção honrosa, única que não é da Rede Globo na nossa lista, Marcela e Marina, casal interpretado por Luciana Vendramini e Gisele Tigre em Amor e Revolução, do Thiago Santiago no SBT. Não vi essa novela, mas eu vi algumas cenas. Não gosto de novelas do Thiago Santiago, acho que o Thiago Santiago parece que está escrevendo para o Telecurso 2000. Ele fala de uma maneira muito explicadinha, não acho que funciona para a novela. E as cenas delas pareciam que elas estavam explicando para o público
o que era uma pessoa homossexual, o que era uma mulher lésbica, explicando que não era doença, que não era errado. Mas acho que faz sentido pro público do SBT, que é um público um pouco mais conservador. Uma coisa legal é que esse foi o primeiro beijo lésbico da TV brasileira. Foi uma cena bem cafona, bem a cara do SBT mesmo, e foi muito legal. Tinha uma música, umas perninhas se cruzando, meio um bolero no fundo. Foi bem cafona e tem cafonice que é boa. Vocês vão entender melhor mais pra frente no vídeo quando eu falar disso. E o último casal dessa menção honrosa, essa menção honrosa só tem casal. Tereza e Estela, personagens de Fernanda Montenegro e Natália Timber, deusas, na novela Babilônia, de 2015, do Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenes Braga. Babilônia, que é uma novela horrorosa, uma novela muito ruim mesmo, mas que teve esse mérito aí de, no primeiro bloco do primeiro capítulo, botar duas mulheres idosas se beijando. E elas criavam um filho, né? Elas tinham um filho que, na verdade, era filho de era neto biológico de uma delas. A mãe dele morreu quando ele era bebê e elas criaram ele como filho. E era isso. Acho que foi o mérito mais das cenas do beijo e mostrar que senhoras de idade também podem ser lésbicas, existem lésbicas de todas as idades. Mas infelizmente não lembro muito desse casal, porque essa novela era bem ruinzinha mesmo. Então, abrindo a nossa lista, novela de 1995 da Glória Pérez. Engraçado que a Glória Pérez está nessa lista. Ela tem mais personagem nessa lista aqui da Glória Pérez e hoje ela é bolsominion. Faz os personagens tão bom e aí é bolsominion. Mas enfim, voltando. Personagem de Floriano Peixoto, Sarita Witt. Eu não lembro direito de Explode Coração, sei que tinha uma criança desaparecida, tinha Cigano Igor, tinha Cigana Dara. Provavelmente, se passasse hoje, ia rolar um debate sério sobre a apropriação cultural do povo cigano. Mas eu lembro da primeira cena de Sarita. Ela tava parada assim num bar, padaria, não lembro. E aí o moço chegou do lado dela e falou: "Nossa, bateu um vento fresco aqui." Sarita vira, dá um murro na cara do homem e diz: "Tão fresco que derruba a gente." Então ela sai da padaria, encontra uns outros personagens ali que são importantes para a novela e diz: "Meu nome é Sarita Witt, me mudei para lá, respeito todo mundo e quero ser respeitada." Sarita se tratava no feminino, mas eles não chegaram a especificar se Sarita era uma mulher trans, crossdresser, drag, se era... Em algum momento da novela eu vi uma cena que falavam que Sarita era gay. Enfim, mas como era 1995, ainda não era um debate muito grande. Apesar de que não dá pra ficar passando tanto pano não, porque já existiam pessoas trans, dava pra pesquisar. Mas eu acho que pra essa época, pra 95, ter uma personagem trans, provavelmente trans, né, apesar de nunca terem dito essa palavra, já era um grande avanço. E a Sarita era super do bem, super amiga de todo mundo. Não lembro se ela tinha uma trama muito profunda realmente. Eu lembro de algumas cenas específicas. Eu lembro dela ser uma personagem muito querida pelo público. O fato dela ser querida em 95, mesmo não sendo um personagem de alívio cômico, me faz pensar que quase certamente Sarita não teve uma trama romântica. Mas eu não posso afirmar porque não me lembro exatamente. Agora vamos dar um pulo um tempo, quase 10 anos na frente, para falar de Clara e Rafaela, interpretadas por Paula Picarelli. Por onde anda Paula Picarelli? Beijo, Paula Picarelli. E Aline Moraes, em Mulheres Apaixonadas, novela de Manuel Carlos. Manuel Carlos, apesar de ser um grande dinossauro da televisão, que é uma pessoa um pouco conservadora, não no sentido de preconceituoso, mas dele ser de uma época em que ele realmente tem dificuldade de tratar temas. Você vê que novelas mais atuais dele, determinados temas não fazem sentido. Tem uns temas dele que dariam mais certo nos anos 80, 90 e não deram certo mais recentemente. O resultado foi o fiasco daquela novela em família. Mas em Mulheres Apaixonadas foi muito legal, porque tinha um núcleo jovem numa escola e que várias coisas aconteciam, era muito mais interessante do que o próprio núcleo da Helena lá. E aí, dentre esses alunos, tinha a Clara, que eu acho que a Paula Picarelli era a Clara e a Aline Moraes era a Rafaela. A Clara, ela meio que já morava sozinha, a Rafaela morava com uma mãe que era rica, como
todo personagem de Manuel Carlos, mas preconceituosa e não aceitava o namoro das duas. E em determinado momento, a Rafaela sai de casa e vai morar com a Clara. E tinha a Paulinha, que era uma menina chata, filha do porteiro da escola, que tinha vergonha que o pai era porteiro. E aí ela era desagradável com todo mundo. Tudo que ela podia ser desagradável era com todo mundo. E era uma personagem bastante negativa, a Paulinha, que fazia bullying com elas, que era a homofóbica. Eu acho que já trazia a mensagem de: se você for homofóbico, você vai ser que nem essa garota aí chata pra caramba. E aí, assim, as duas se gostavam, andavam de mãozinha dada, não tinha muito toque. Mas lá no último capítulo, a escola ia interpretar uma peça de Romeu e Julieta. E aí o ator que ia fazer Romeu passou mal, alguma coisa aconteceu. E a Aline Moraes seria Julieta, e aí a Clara Picarelli entrou pra fazer Romeu. No final, que o Romeu e Julieta se beijam, rolou um beijinho, assim. Tá, o lábio da Aline Moraes encostou quase no queixo da Paula Picarelli, mas foi um bafafá. Acho que foi a primeira vez que todo mundo tava: meu Deus, será que vai acontecer o beijo? E elas eram super queridas. Eu lembro que elas eram super queridas. Não lembro de ver as pessoas falando que era uma pouca vergonha. Então, Clara e Rafaela foram números 2 e 3 da lista. Número 4 de 2005, Júnior, interpretado por Bruno Galhaço na novela América, de Glória Pérez. Mais uma vez, uma bolsominion que fez um personagem bom, bem bom. Teve a grande polêmica do beijo. Dizem que gravaram a cena, ninguém nunca viu essa cena, que no final o Júnior beijaria o Zeca, né? Que era interpretado pelo Heron Cordeiro. Bruno Galhaço disse que gravou a cena e não foi pro ar. Fechou o bloco com os dois se olhando e era isso. Mas o que eu gosto muito da história do Júnior é ele chega em casa como estudante de moda e mostra muito da vida de um LGBT, de um gay no interior do Brasil, numa época em que já estava se falando mais do assunto, apesar de não tanto quanto hoje em dia. E ele mesmo ia se descobrindo no decorrer da novela. A gente sabia, todo mundo sabia, mas foi muito interessante ver a jornada de autodescoberta do Júnior. Ele tenta, como muitos meninos gays tentam, se envolver com uma menina, a tal da Carrie lá, não lembro o nome da atriz que faz. Ele tenta se envolver com ela, com o tempo, não dá certo. E aí, do meio pro fim da novela, entra o personagem do Heron Cordeiro, o Zeca, que era um peãozão bonitão, apesar de ter essa questão da heteronormatividade no Zeca. E foi se criando ali um sentimento entre os dois. O Júnior entendeu, aí teve a cena dele falando com a mãe dele, a Dona Neuta, que era interpretada pela Eliane Jardine. E o trabalho do Bruno Galhaço, né, como sempre, irretocável. Ótimo ator, fez Júnior de uma maneira incrível, muito respeitosa. Ele tinha trejeitos afeminados sem ser estereotipado. Ele poderia ter ido por um caminho mais simples, até porque ele estava num núcleo cheio de gente estereotipada de interior do Brasil, várias pessoas fazendo sotaque caipira falso, mas ele conseguiu fazer de um jeito sem estereótipos e ainda assim com trejeitos afeminados. Parabéns, Bruno Galhaço. Quinto nome da lista é da novela Sangue Bom, do ano de 2013, escrita pela Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari. Era o Filipinho, o personagem do Josafá Filho, que inclusive Josafá, por onde anda, beijos. Eu gosto muito do Filipinho. Tem uma criticazinha a fazer mais na frente. Ele era filho da personagem da Malu Mader e ele também passou por uma trama de aceitação. Só que enquanto o Júnior teve isso no meio rural, o Filipinho teve isso no meio da cidade. E ele passou por várias coisas que LGBTs passam na adolescência, que antes de saber quem eles eram, sofriam bullying, porque LGBT, a gente pode ainda não saber que é gay, mas outras pessoas sabem e já estão fazendo a gente sofrer preconceito. E aí ele passou por isso, e ele gostava de musicais, e foi um personagem que ficou muito popular. Teve até um papo de que alguns atores com personagens maiores na novela não estavam muito felizes com essa atenção toda que o Josafá Filho estava recebendo, e aí ele ficou um tempo afastado da novela. Os autores disseram que estava previsto na sinopse, mas os jornalistas de fofoca disseram que não, e ele volta mais para o fim da novela, mais bem resolvido,
ele teve um rápido envolvimento com um outro gay que tinha na novela, só que não rolou paixão, foi só uma ficada. E no final da novela ele acaba se envolvendo com um cara que fazia bullying com ele. Não gosto disso. Não gosto da ideia do cara que era homofóbico, na verdade é um gay incubado. Mas tirando esse detalhe, eu acho o Felipinho um ótimo personagem. Eu gosto muito da maneira como o Josafá Filho interpretou ele, que era um garoto mais sensível, não foi pra nenhum estereótipo, e tinha uma pegada meio de... ele gostava de dançar, ele gostava de musicais. E eu gostava muito do Felipinho, eu gostava muito dessa novela. Sangue Bom, podia passar, não vale a pena ver de novo. Ou podiam botar... será que tá no Globoplay? Eu vou ver se tá no Globoplay. Me diz aí nos comentários, Sangue Bom está no Globoplay? Se não tiver, dona Globoplay, por favor, botar Sangue Bom. Sexto personagem, todo mundo conhece esse personagem. E eu acho que quase todo mundo tem coisas muito boas e muito ruins para falar desse personagem. Eu sou uma dessas pessoas. Félix Abichamá, que era o vilão que terminou como herói, interpretado por Matheus Solano em Amor à Vida, de 2013, novela de Valcir Carrasco. Tenho pavor de Valcir Carrasco. Vou ser bem honesto com vocês, apesar de amar Chocolate com Pimenta, que é uma das minhas novelas favoritas, eu tenho pavor de Valcir Carrasco. Acho que ele faz constantes desserviços e acho que com o Félix não foi diferente. Ele fez muito desserviço com o Félix. É uma coisa que pouca gente mencionou. Félix normatizava muito assédio moral em empresa. Foi uma coisa que Valcir Carrasco tentou jogar um monte de marketing social na novela, né? Com várias causas ali, quase nada vingou. Mas o que ele fez mostrando assédio moral em empresa, e isso não gerar nenhuma discussão, foi absurdo. Os trejeitos do Félix eu acho que foram um pouco demais. Eu acho que seria até pior se fosse uma novela das 6, uma novela rural. Não foi pior, porque era uma novela mais séria, era um personagem mais vilão. Mas eu acho que o talento do Matheus Solano, o carisma que ele conseguiu botar naquele personagem, foi tão incrível. Foi tão maravilhoso, aliado a uns protagonistas meio apagadinhos. Apesar da Paula Oliveira ser maravilhosa, a protagonista dela era chatinha. E tinha qual é o nome desse? O Malvino Salvador, que estava interpretando o Malvino Salvador, né? Que é o único papel que o Malvino Salvador sabe interpretar. E aí o Félix foi crescendo na novela e tinha toda uma questão que, apesar de não ficar dito, estava no subtexto para todo mundo, que todas as maldades do Félix, apesar de não serem justificáveis, eram explicadas pelo fato do pai dele, o César, interpretado pelo Antônio Fagundes, ser um grande bosta. Para mim, o Dr. César era o grande vilão da novela. Apesar dele não fazer maldades, ele era uma pessoa muito dura que manipulava as coisas ao redor dele de maneira sutil. Não sei se é uma coisa que o Valcir pensou, acho que não. Vendo como as novelas do Valcir têm um texto muito simples e basicão, não acho que ele pensou nisso. Mas aí o Félix foi crescendo, tinha um outro casal gay na novela, o casal se separou, e aí rolou umas interações entre Matheus Solano e Thiago Fragoso, todo mundo adorou, teve uma química e virou o primeiro beijo gay da Globo. E aí entrou pra história. Por mais que tenha tido problemas, eu acho que a maneira como foi levado o relacionamento do Félix com o Nico, a cena final do Félix com o pai, que foi, apesar da novela ter sido... eu achei essa novela muito ruinzinha. Essa cena final foi maravilhosa, de o pai ser tão homofóbico e no final, quando ele tava, depois de ter um derrame, cego, a única pessoa que se prestou a cuidar dele foi o filho gay que ele sempre rejeitou. O que não explicaram porque que a Paola Oliveira não quis cuidar dele, apesar dela ser tão boazinha sempre. Não faz muito sentido, mas é Valcir Carrasco. Mas o Félix entrou pra história, não tem como a gente não lembrar do Félix com carinho. Também não tem como não lembrar do Félix com essas críticas pontuais. Mas eu acho que botando na balança, a memória que fica do Félix é, primeiro, o beijo gay, essa história com o pai homofóbico, mais do que todos os problemas que teve. Os problemas acabam se apagando no longo prazo. E aí, em 2017, tivemos a novela da Glória Pérez, também A Força do Querer, com Ivan, personagem de Carol Duarte. Teve uma grande polêmica de transfake, né, que era uma mulher cis interpretando um homem trans.
Muita gente disse que quem deveria interpretar Ivan deveria ser um ator homem trans. Só que aí tem toda a questão de Ivan começou a novela como Ivana, e aí teve toda a história de descoberta, e aí teve a transição, e aí como seria pegar um ator trans ainda não transicionado e fazer ele transicionar durante a novela, ou destransicionar fisicamente esse ator trans e aí transicionar ele de volta. Aí eu deixo mais pra vocês pensarem o que seria melhor, mas eu acho que Ivan trouxe tanta informação, e eu gosto do jeito que Glória Pérez bota informação na novela dela, ao contrário da maneira que o Thiago Santiago faz. Eu acho que a Glória Pérez bota sempre de uma maneira que se encaixa muito bem na trama, que não fica chato da gente assistir. E com o Ivan não foi diferente, teve muita informação, apesar de ter umas coisas complicadas na hora de diferenciar transexual e travesti. Mas teve várias cenas que muitos homens trans se identificaram. No final, a cena dele depois de remover os seios na praia. E eu achei bem legal mostrar que existem homens trans que são gays, porque ele transicionou, Ivan era homem, mas ele também gostava de homens. Eu acho que, inclusive, se colocassem Ivan como um homem trans hétero, poderia confundir muita gente que estava assistindo achando que Ivan era só uma lésbica muito masculinizada. Mas colocando isso, separando identidade de gênero de sexualidade, eu acho que ajudou muito na construção do personagem. E a Carol Duarte fez um papel incrível como Ivan. Ai, tá quase fechando a lista. Tem mais 3, né? E agora é o segundo casal da lista. Da novela Orgulho e Paixão de 2018, do Marcos Bernstein, que é Lutino e Lutávio, interpretados pelo Juliano Larrain e Pedro Henrique Miller, que eu sou completamente doido nesse casal. É muito legal porque no início da novela eles não interagiam muito. Até mostrava que eles teriam de repente outros interesses amorosos, e parece que a ideia era meio que isso, despistar e pegar o público de surpresa, da mesma maneira que os personagens foram surpreendidos por esse sentimento. Lá pelas tantas, os personagens começaram a interagir e um começou a ensinar esgrima pro outro, alguma coisa assim. Eu lembro de uma cena, sabe aquela cafonice que eu falei do Amor e Revolução? Quando a cafonice dá certo, novela das 6, aquela coisa leve, e era uma coisa muito cafona de um jeito fofo. Tinha uma cena que eles estavam treinando esgrima, e acho que um falava alguma coisa pro outro que deixava meio magoado. Eles ainda não estavam se relacionando, mas estavam descobrindo o que estavam sentindo pelo outro, só que não contavam ainda um pro outro, né? E aí eles estavam treinando esgrima, e aí um deles se emocionou ou se magoou. Aí o outro falou: que cara é essa? Eu te acertei? Aí ele respondeu: sim. Aí ele virou de costas e continuou: bem no coração. Pra completar, a trilha sonora deles, a música do casal era da Sandy. Então assim, perfeito. Lutava era perfeito. E ainda teve beijo no final, que foi o primeiro beijo gay das novelas das 6 da Globo. O Juliano Larrain fez muito bem, os dois fizeram muito bem o papel. Juliano Larrain, que tinha vindo de papéis de homens héteros, mais machões mesmo, conseguiu construir o Lutino de uma maneira muito sensível, muito bonita. E o Pedro Henrique Miller também fez um Otávio muito fofo. Para fechar, uma novela também de 2018, da Patrícia Moretson, que foi Malhação Vidas Brasileiras. Não é a temporada favorita de ninguém de Malhação, mas tem um personagem que eu gosto muito, que é o Michael, interpretado pelo Pedro Vinícius, que era muito bacana. Geralmente, quando a gente vê personagens afeminados, eles estão ali para ser melhor amigo, para ser alívio cômico. E tinha essa questão interessante dessa novela, que a cada 2 semanas, a cada 10 capítulos, tinha uma virada, e aí mudava o protagonista. E aí, dependendo de quem era o protagonista, os outros personagens assumiam determinadas funções diferentes na trama. E aí o Michael, ele tinha momentos em que ele era mais coadjuvante, mas ele se mostrava um personagem com profundidade, debateu a questão da homofobia, e pela primeira vez que eu lembro, um personagem bem afeminado, gay afeminado, viveu uma situação de afeto. Teve um casal
que era com o Santiago, se eu não me engano. Era Santiel o nome do casal. Que foi o menino que entrou mais pro meio da novela. Teve beijo entre os dois na Malhação, mas não foi o primeiro beijo gay da Malhação. Teve Limanta beijando, que não estão nessa lista porque eu não quero, porque eu não assisti essa temporada delas e aí não tem esse apego com Limanta, apesar de saber que quem curte Limanta curte mesmo. E eu lembro que eu fiquei muito feliz de ver como Malhação, que tantos adolescentes assistem, trazia isso, essa mensagem de que o afeto também é acessível a gays afeminados, que é uma coisa que a gente nunca viu. Todos os outros casais gays que a gente tinha visto nas novelas eram de pessoas, de gays mais masculinos, mais heteronormativos. E me diz nos comentários quais personagens LGBT de novela vocês mais gostam. Eu sei que faltou um pouco mais de representatividade na lista, porque também falta um pouco mais de representatividade LGBT nas novelas. Teve alguns personagens bissexuais em novelas, mas eu acho que dos que eu me lembro, todos eles foram uma péssima representatividade. Então acabou que a lista teve mais homem gay do que outra coisa, apesar de ter aqui personagem trans e personagens lésbicas. Antes de ir embora, só para lembrar, esse canal só existe graças à nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. Se você quiser e você puder, ficarei muito agradecido se você puder ajudar com a partir de R$5 mensais no cartão de crédito ou no boleto, e quem ajuda ganha recompensas muito legais. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Essa semana, vocês estão notando, vão ser 3 vídeos, porque semana passada teve um só. Aí essa semana, segunda, quarta e sexta, mas normalmente é terça e quinta. A gente se vê sexta-feira no próximo vídeo. Tchau, tchau!